Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Estamos aí na continuidade do assunto de suma importância para a igreja, para a evolução, para o crescimento da igreja, que é o fruir do avivamento. Estamos hoje completando 126 mensagens somente sobre esse assunto. É para que vocês possam ter ideia que é um assunto muito importante. São aqueles pormenores, né? Aqueles assuntos, aquelas coisinhas que a gente acha que é bobas dentro da igreja, que não tem significância dentro da igreja. É justamente esses que infelizmente têm trazido problemas para a igreja e têm impedido, têm sido como obstáculos para que a igreja não cresça e não chegue aonde quer que Deus quer que chegue. Que seja uma igreja missionária, que seja uma igreja que venha cumprir na íntegra a comissão dita por Jesus. Vamos lá? Estamos aí com o segundo dia do tema muito importante, que é pastores espremidos, expectativas não bíblicas, parte 2. Vamos lá? Textos bíblicos. Primeiramente vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Abro aí a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 2 até o versículo 4, que diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Agora, pulando para Efésios, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12, que diz assim, meus queridos: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aos que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Agora, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Deve ser considerado merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Finalizando, Hebreus 13, versículo 17. Obedeceis os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então aí essas passagens bíblicas que são a base, do nosso tema aqui, desse tema, que tem nos ensinado e nos mostrado algumas vertentes importantes sobre como trabalharmos de uma forma legal dentro do reino de Deus. O reino de Deus precisa crescer, precisa evoluir, mas tem as suas regras, tem os seus padrões. E se nós não obedecermos esses padrões, sinceramente, não vai crescer, verdadeiramente não vai evoluir. Então, queridos, vamos nos focar no que estamos pregando aqui. Lembrando que nós estamos desde o dia 9 de julho, entre na playlist lá no meu canal, do mês de julho, no dia 9 de julho, começamos a falar sobre fruto do avivamento. E todos eles têm essa importância
e de levar até você um ensinamento básico, forte dentro da Escritura. Vamos lá? Embora os pastores devam ser eficientes na administração, na visitação e no ministério com doentes, não se pode esperar que façam tudo, especialmente quando doença e necessidade são relativamente de menor importância. Na realidade, os membros da igreja maduros não vão querer que seus pastores tirem o precioso tempo das coisas eternas para lhes darem atenção desnecessária. Além disso, a palavra de Deus claramente mostra a igreja toda como um corpo onde um deve ministrar ao outro. E mostra isso e mostra qual o papel principal do ministro. Qual é o papel do ministro? Perseverar na oração, na palavra de Deus, para edificação dos santos. Esse é o papel do pastor da igreja. É o papel do ministro da igreja. E se nós não respeitarmos esse padrão, estaremos falhando com Deus. E o membro maduro, como nós já mencionamos aqui, ele vai entender isso, ele vai entender que o pastor precisa ler a palavra, o pastor precisa estar com a cabeça fresca para poder estar no seu trabalho de oração, né? Estudando a Bíblia, procurando mais conteúdos da palavra, poder passar para a igreja. E isso os membros precisam entender. Se não entenderem, terão problemas. Aí fica aí o pastor se desgastando para fazer visitas desnecessárias, né? Não que seria preciso, porque tem visita que tem que ser o pastor mesmo, mas a maioria delas, ou 90% das visitas que a igreja deve fazer, pode ser feita pelos diáconos, pela comissão do diaconato da igreja. Para com essa ideia que tudo tem que ser o pastor da igreja já fica sendo fatigado, seja sendo pressionado, e isso faz com que ele saia do seu papel, né, do seu papel principal, do seu chamado, da sua vocação, para poder fazer trabalhos que a qual. E os diáconos, vê que os diáconos foram criados justamente para esse fim. Os discípulos, os apóstolos estavam pregando, e veio a reclamação, como nós já mencionamos aqui no vídeo, na mensagem anterior, e eles convocam homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, para poder fazer esse trabalho. Lembrando que tem que ser cheio, tem que ser de boa reputação, né? Cheios do Espírito e de sabedoria. Não se esqueça desse detalhe quando você for fazer essa convocação de visitas para poder trabalhar na sua igreja. Então está aqui, nós temos aí passagens bíblicas, nós podemos mencionar aqui Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, que fala sobre o trabalho da igreja. Nós temos os capítulos de 1 Coríntios de 12 até o 14 também, né? Então são textos que a gente, na verdade, deve estudar para entender o papel da igreja e o papel também do ministro do evangelho. Bom, quando o papel do pastor é excessivo ou o pastor é exprimido, o trabalho essencial do reino invariavelmente sofre. É como podemos ver muitas igrejas aí. Não é porque a igreja está cheia de gente, não é porque a igreja tem isso, porque a igreja tem aquilo, mas qual o papel da igreja, na verdade? Pergunto para você aqui agora, qual é o teu papel como igreja? O porquê existe a igreja? Para que serve a igreja? Né? Queria também dizer para você que nós temos um curso, né, que nós chamamos de terceira fase, lá do nosso canal, que são os cursos de discipulado. Nós temos ali já três cursos ali, né, que é de volta ao princípio. Nós temos ali a igreja multiplicadora, né? Então temos também até a escola de discípulos, né, que estamos aí passando, estamos ensinando. Vale a pena você dar atenção a esses cursos, né? Inclusive estamos dando um curso, temos até colocando na nossa playlist lá, estamos dando esse curso também na igreja do pastor Servílio, ali de Santa Cruz, aqui do Rio de Janeiro.
e um curso de liderança. Se você quiser um curso, quiser que nós vamos na sua igreja também efetuar esses cursos de liderança, de multiplicação, de célula, como formar uma célula, como ter célula, como fazer um trabalho de célula, é só nos comunicar que estaremos aqui à sua disposição. Nos mande aí o seu contato, ou nos pede o contato, entra no comentário, tenho certeza. Mas a gente vai explicar também sobre essa questão da importância da igreja, da sua posição, que é a posição do ministro. E temos que respeitar isso, porque se nós não respeitarmos esse padrão, repito, a igreja vai sofrer alguns danos e não vai evoluir. Nesse padrão não bíblico, os membros da igreja são privados, olha só, de desenvolver seus dons, e os pastores têm pouco tempo para as questões mais cruciais do reino. Qual é a outra função do pastor, além de ensinar, pregar, orar, visitar, ganhar almas? É também administrar dons. Nós temos ensinado isso nesses cursos que nós mencionamos anteriormente aqui. Como que os pastores têm essa função. A função, na verdade, é deles. Não é das pessoas que estão ali como membro da igreja. A função e os membros da igreja precisam estar sempre ali à disposição para desenvolver dons. Aí o pastor começa a dar oportunidade aqui. Aí pode ser que um de você vai ser ordenado ao diaconato justamente para poder fazer esses trabalhos de visitas, né? Outros vão ser ordenados para fazer trabalho de célula, de liderar célula. Outro vai liderar um grupo de evangelismo, outro vai liderar o departamento da igreja, enfim. Ele vai administrar isso. E você tem que respeitá-lo, porque ele é o padrão de Deus, que Deus colocou para poder formar a sua igreja. Aí começa a exprimir ele, começa a colocar ele, né, no momento, dar muito trabalho para ele, tirar ele do padrão, né, vamos dizer assim. Aí pronto, a igreja não vai conseguir desenvolver os seus dons. Muitas pessoas vão morrer aí sem saber o que eles poderiam fazer nessa terra. Então vamos entender esse lado. Pastores se exaurem de tanto trabalhar e os membros da igreja caducam e enfraquecem de inanação. Esse padrão é uma perfeita prescrição para igrejas fracas, pastores exaustos, membros de igrejas inúteis e imaturos que raramente exercitam seus dons espirituais. Aí vem aí por aí fora quantas igrejas, quantos membros da igreja, quantas pessoas não exercitam. Nós temos que ter visão. A visão do pastor é essa. Eu, particularmente, quando eu olho para alguém, a gente já desperta aquilo, a gente já fica aquela ansiedade de poder já prepará-lo para ser aquilo que Deus quer que ele seja. Tá bom? Então tá aí. Essa é a segunda parte. Amanhã estaremos pregando a terceira parte do tema Pastores Exprimidos, Expectativas Não Bíblicas. E amanhã estaremos na terceira parte. Fique ligado aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe.